qual é a relação entre a fé e a cura? A gente pode ser curado pela fé. A espiritualidade pode nos ajudar a curar, ou melhor dizendo, não só a espiritualidade, mas a nossa fé pode auxiliar na recuperação da saúde. É preciso que a gente faça algumas reflexões para a gente entender isso. Porque, embora a fé ela possa, de vez em quando, ser fator determinante para a cura, embora a fé possa nos ajudar na cura, no restabelecimento da saúde, eu queria que você entendesse isso, há casos em que, mesmo com muita fé, a doença não acaba. Parece contraditório eu estar falando isso em um momento em que a gente está passando por um período de provação na nossa saúde, e a gente constantemente reforça a nossa fé, mas a gente tem que ter a consciência. A fé é muito importante para a recuperação da nossa saúde, mas tem casos em que a fé, mesmo sendo abundante, não há cura. E eu queria dizer para você o porquê. Afinal de contas, se a fé fosse o suficiente para curar todas as doenças, ó, Chico Xavier não teria ficado doente, Francisco de Assis não teria sofrido as doenças que ele teve nas vistas, nos olhos, João Paulo II não teria passado grande parte aí da sua vida com mal de Parkinson. Então, existe sim coisas que problemas de saúde que a fé não resolve. E tem três motivos que impedem a cura de uma doença, mesmo em uma pessoa que tem o máximo de fé possível, que tem uma fé inabalável. O primeiro desses motivos é o seguinte: o nosso organismo, gente, o nosso organismo ele tem um tempo de vida útil. Ele foi programado para entrar em falência órgão a órgão depois de uma determinada idade. Não tem jeito. O nosso organismo ele é material, então não tem jeito. Mesmo que você tenha uma fé inabalável, vai chegar um momento que os nossos órgãos vão começar a entrar em falência. E a fé não resolve isso. É um problema material, puramente material e programado dessa forma por Deus. O segundo motivo é que, obviamente, né, mas a gente esquece disso, nós necessitamos de razão para desencarnar. Se não houvessem as doenças, ou se todas pudessem ser curadas, a gente não teria a experiência do desencarne que possibilitaria o reencarne depois. A gente estaria preso a uma vida constantemente naquela vida, naquela situação, dentro daquela família, dentro daquele contexto, para sempre. E a gente precisa desencarnar para que a gente possa reencarnar, ter novas oportunidades, caminhar por outros caminhos, por outras estradas. Então é importante que haja o desencarne. E para que haja o desencarne, a gente tem que adoecer. Não tem jeito. Faz parte do nosso ciclo de caminhada. É importante para nós, enquanto espíritos, que nós desencarnemos para que tenhamos novas chances e novas oportunidades no futuro. Então, o primeiro motivo para que nem todas as doenças a nossa fé possa resolver é porque o nosso organismo foi programado mesmo para entrar em falência aos poucos. O segundo é que a gente precisa de uma razão para desencarnar. E se não fosse a doença, a gente estaria aqui para sempre preso numa situação, às vezes ruim, né, e que seria prejudicial para nós. E o terceiro motivo que faz com que as doenças não sumam simplesmente pelo exercício da fé é porque muitas dessas doenças que nós temos, na verdade, são agentes de reajuste kármico. Elas trazem para nós o sofrimento, o remédio que nós precisamos para orgulho, para vaidade, para tantas outras paixões que a gente tem acumulado ao longo de nossa existência. Então, olha só quantas coisas mudam na nossa vida, às vezes, quando a gente está passando por um reajuste kármico desse de uma doença. Quantas pessoas se reaproximam, às vezes, para cuidar, para ver como é que a gente está. Então, quantos parentes se reaproximam, quantas dívidas morais entre nós e a outra pessoa, quantas dívidas acabam sendo perdoadas, porque de repente eu estando doente, quem vai cuidar de mim é justamente aquela pessoa que a gente não se bicava muito bem, não se dava muito bem, e aí a gente aprende a se dar melhor. Quanto de humildade, de paciência a gente aprende no momento de uma enfermidade. A família acaba passando por uma aula, uma verdadeira aula de desprendimento material, porque tem que custear o tratamento. Enfim, as doenças, elas também são formas de reajuste kármico. Então, quando elas são trazidas até nós, até a nossa vida, com um desses três motivos que eu falei,
ou porque é falência natural do corpo físico, ou porque nós precisamos desencarnar com aquilo, não tem jeito, ou então quando elas fazem parte de um reajuste kármico para nos trazer ensinamento, nem sempre, aliás, nem sempre não, nessas três condições a doença não vai ser curada. E não é só pela fé, não. Ela não vai ser curada nem pela fé e nem pela ciência, porque está ali no nosso caminho com algum motivo, com alguma razão. Mas tirando esses casos em que a doença não pode ser curada nem pela fé, nem pela ciência, outros tipos de doenças, em outros momentos da nossa vida, a nossa fé pode ajudar bastante. O que a gente tem que ter na mente é que tudo que nos acontece tem uma finalidade. Seja doença ou não, um problema financeiro, um problema profissional, nada é por acaso. E na maioria das vezes, fomos nós que solicitamos passar por aquela experiência quando estivéssemos encarnados. Antes da gente encarnar, ao preparar a nossa programação reencarnatória, a gente falou assim: eu tenho que quitar determinado karma meu, eu tenho que me reajustar, tirar um peso, uma culpa de mim, e eu quero ter aquela doença naquele momento da minha vida. Então, e muitas vezes fomos nós mesmos que escolhemos. E a fé? A fé, ela tem importância, ela consegue ajudar nos outros casos dessas doenças que não fazem parte desses três tipos que eu falei, ou seja, que fazem parte da falência do corpo, ou que são necessárias para o desencarne, ou que são de reajuste kármico. Para as outras doenças, qual é o papel da fé? A fé tem importância, a fé consegue ajudar a curar? Olha, não sou eu que digo e não são nem os religiosos que dizem. A ciência diz que sim. Estudos foram realizados em várias pessoas doentes. A ciência já estudou várias pessoas doentes, pessoas com e sem fé. E a ciência pesquisou e conseguiu descobrir, conseguiu evidenciar que as pessoas com fé elas se recuperam muito mais rápido que as outras. As pessoas com fé, elas conseguem mudar o seu humor, elas conseguem desencadear pela fé reações químicas no cérebro, no comando cerebral, e com isso fortalecem o sistema imunológico, alteram o humor para melhor, e com isso vem a maior disposição física e adianta a recuperação. Eu não estou falando aqui somente de fé espiritual, não. Eu estou falando de fé de uma regra geral. Fé espiritual, sim. Fé na própria pessoa, fé na medicina. Acreditar que o médico vai conseguir curar. Então, a fé ela é essencial para que haja cura. Se a doença não fizer parte daqueles três pontos que eu falei no início, a fé vai ajudar, sim, a recuperar aquela pessoa. Vai ajudar a modificar sua situação orgânica. E não sou eu quem digo. Quem diz é a ciência. Em caso contrário, pessoas sem fé. A ciência pesquisou pessoas com fé e pessoas sem fé. Nas com fé, a recuperação foi muito mais rápida. E nas sem fé, a recuperação foi muito mais lenta durante as pesquisas. Por quê? Porque as pessoas tendem mais à depressão, ao desajuste psicológico e, com isso, acaba prolongando a sua dor, desencadeia reações químicas no cérebro que são prejudiciais para o próprio organismo, abaixa a imunidade e aí elas ficam mais sujeitas a infecções e a outros problemas no corpo físico. Então a fé ela é importantíssima. Fé e não só fé espiritual, a fé em tudo, a certeza de que vai dar certo, a certeza de que podemos passar por isso, a certeza de que tudo vai ser resolvido. Isso ajuda muito. E fé e humor caminham lado a lado, né? E ambos são fundamentais para qualquer recuperação física. Eu quero dar um exemplo para você de como a fé e o pensamento positivo muda a sua vida, de como a fé e o pensamento positivo podem mudar a sua saúde para melhor. E como que o mau humor pode mudar o seu pensamento para pior. Há alguns anos atrás, eu queria que você prestasse atenção nisso. Há alguns anos atrás, um cientista japonês chamado Masaru Emoto, ele publicou um livro chamado Mensagens da Água, que se você procurar na internet, você vai encontrar, tem vários sites falando sobre essa pesquisa. Então ele publicou um livro chamado Mensagens da Água, que foi o resultado de uma pesquisa que durou 8 anos aí, do senhor Masaru Emoto. Procura depois na internet. Nessa pesquisa, ele fez o seguinte: ele pegou garrafas de água, vindas da mesma fonte, garrafas de água, e escreveu no rótulo de cada garrafa
uma palavra. Numa garrafa ele botou amor, na outra ele botou ódio, na outra ele botou assim, eu te amo, na outra ele botou eu te odeio. E foi escrevendo palavras assim, deste tipo, palavras positivas e palavras negativas nos rótulos das garrafas. E congelou a água. No dia seguinte, ele pegou aquelas garrafas e foi fotografar as moléculas da água, os cristalzinhos da água formados ali com ela congelada. E ao fotografar, isso foi uma pesquisa que demorou anos, a gente está resumindo aqui em 2 minutos, mas ao fotografar, ele percebeu o seguinte: as fotos dos cristais da água, onde os rótulos eram palavras positivas, formavam desenhos muito bonitos. Os cristais ficavam todos harmonizados, todos bonitinhos, todos ordenadinhos. E nas garrafas onde estavam escritas palavras negativas como ódio, eu te odeio, eu vou te matar, palavras pesadas, ali naquelas garrafas, os cristais da água ficavam todos distorcidos, sem forma. Procura na internet que você vai encontrar Mensagens da Água, Masaru Emoto. Quando terminar aqui a nossa conversa, vai lá e procura que você vai ver que trabalho bonito que ele fez. E aí, então, o que isso quer dizer? Olha, ele ali, a água não sabe ler. A água não sabe ler palavra ódio, a água não sabe ler palavra amor, muito menos em japonês, eu acredito. E aí, como é que aquelas palavras modificaram a contextura dos cristais daquela água? Como que passaram do rótulo para dentro da garrafa, modificando o formato dos cristais? A única coisa que aconteceu foi o Masaru Emoto, uma pessoa, escrever ali e colocar o papel. Só isso. Olha o que o pensamento dele, naquelas frações de segundo em que ele estava escrevendo amor, e que eu acho que escrever amor em japonês deve ser mais rápido do que escrever em português, né? Aquele símbolo. Não, daquele momento em que ele escreveu a palavra, foi só ali que ele pensou naquela palavra e colocou na garrafa. Então, o pensamento dele, em uma fração de segundo, modificou a estrutura da água naquela garrafa, para melhor, quando ele escreveu amor. E o pensamento dele, em fração de segundo, modificou a estrutura da água para pior, quando ele escreveu ódio. Um simples pensamento, em alguns minutinhos, modificar a estrutura da água. Agora me diz, o que acontece com o nosso corpo, que é 70% de água pelo menos, com as palavras que a gente pensa constantemente? Se uma palavra pensada em uma fração de segundos e colocada sobre uma garrafa conseguiu fazer tanta alteração na água, assim, a ponto das fotografias ficarem tão diferentes, o que é que nós fazemos com o nosso corpo, com as palavras que a gente pensa recorrentemente, com os tipos de pensamento que a gente tem, positivos ou negativos? Isso quer dizer que se em 1 litro de água, uma fração de segundo de um pensamento modifica aquilo, nós, que somos 70% de água no nosso corpo, com as nossas palavras mal pensadas, as palavras negativas, os pensamentos ruins que nós temos constantemente, nós vamos desajustar o nosso organismo, nós vamos causar doenças para nós. Ao passo em que, se a gente pensar palavras positivas, se a gente focar o nosso pensamento em coisas boas, o que de bom a gente vai conseguir no nosso organismo? Pessoas que pensam negativo, pessoas que recorrem sempre a pensamentos ruins, adoecem mais fácil. Isso combina ali com a pesquisa científica que eu falei agora há pouco, de que quem tem fé se recupera mais rápido e quem não tem demora mais e às vezes não se recupera. Os nossos pensamentos têm um poder enorme, um poder grande de modificar o nosso corpo. Masaru Emoto provou isso naquele simples experimento da água. Os nossos pensamentos têm o poder de modificar tudo. Então, se eu, que sou um garrafão de água, 70% de mim é água, se eu penso assim, cura, 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 amor, eu me amo, eu me curo, eu estou curado, eu estou mandando para o meu organismo mensagens positivas. E que assim como o rótulozinho da garrafa modificou ali a estrutura da água, dos cristais da água, eu vou modificar a estrutura do meu organismo. Tudo aquilo que puder ser modificado por esta certeza, por essa palavra positiva, vai ser modificado. E isso não é uma suposição, não estou tirando isso do nada. Tem a pesquisa científica, tanto a pesquisa da ciência, pesquisando pessoas com e sem fé, quanto a pesquisa de Masaru Emoto,
que é fácil da gente observar, como que o pensamento interfere sobre a água e, obviamente, interfere também sobre nós. Então é importante que a gente tente manter o pensamento positivo e que a gente se vigie contra os pensamentos negativos, porque os negativos vão trazer doença para nós. Os pensamentos negativos vão mexer com o nosso corpo, com a água do nosso corpo, vão mexer com as nossas células. Nossas células são cheias de água, vão mexer com as nossas células, vão mexer com o nosso corpo, com a nossa corrente sanguínea, e a gente vai ficar doente. Então é preciso que a gente exercite o pensamento positivo, lembrando que a gente é como se fosse um garrafão ali de água do Masaru Emoto. Vamos cuidar da gente. Olha como que a fé, neste caso, ela pode nos ajudar. E não é só assim que a fé nos ajuda, não. A fé também nos ajuda a corrigir as alterações bioenergéticas, vou falar difícil, as alterações bioenergéticas que acompanham qualquer doença. Sempre que a gente fica doente, acontecem alterações das nossas energias. Ou essas alterações vêm um pouquinho antes da doença, ou então elas acompanham a doença. Mas, de qualquer forma, as nossas energias ficam alteradas. E com a fé, a gente consegue modificar essas alterações energéticas que a gente está passando e facilitar a cura. O nosso corpo não é somente o corpo físico que a gente está vendo. Eu já falei em outras ocasiões, nós temos um duplo etérico, um corpo de vitalidade, que nos passa vitalidade, energia vital para o corpo físico através dos chakras. Depois, se você quiser, dê uma olhada nas nossas palestras, nas nossas conversas, que você vai ver lá a gente falando sobre os chakras e as energias vitais que são absorvidas no duplo etérico para o corpo físico. Então, ali no nosso corpo, no nosso duplo etérico, tem uma série de energias vitais que estão sendo trazidas para dentro do nosso corpo físico pelos chakras. Problemas ali naquele condensado de energias vitais vão passar pelos nossos chakras também e vão para o nosso corpo físico. Isso quer dizer que se a gente adquirir alguma energia negativa e que ela se adensar ao nosso redor, a gente vai absorvê-las para dentro do corpo físico, sim. Elas vão ser irrigadas lá para os nossos órgãos, para as nossas células. E o que vai acontecer com os nossos órgãos? Vão adoecer. Ou seja, vão perder vitalidade, porque era para o nosso órgão estar recebendo energia vital do nosso duplo etérico. E ele não vai estar recebendo energia vital pura, ele vai estar recebendo carga energética, vai estar recebendo energia negativa e ele vai adoecer. Então, quando a gente tem a fé, a gente tem um pensamento positivo, a gente vai repelir essas energias negativas e o órgão não vai ser infectado por elas. O órgão não vai receber essa toxina espiritual. Então, olha como que a fé é importante, sim. Ela é importante tanto para modificar as nossas estruturas pelo pensamento positivo, como o Masaru Emoto falava. Ela é importante para manter o nosso pensamento positivo e, com isso, a gente repelir as energias negativas que iriam para cá. E, às vezes, até para auxiliar a gente a reestruturar essas bioenergias que foram descompensadas por uma carga energética e que causaram doença, existem recursos que a gente usa e que ajudam a restabelecer a saúde, porque mexem com as energias, mexem com a bioenergia que estava desajustada. Que recursos são esses? A homeopatia, a acupuntura, o shiatsu, o reiki, a cirurgia espiritual, o jorei, a imposição de mãos, o passe mediúnico. Tudo isso mexe com energia. E tudo isso restaura a saúde pela energia. Traz o nosso reequilíbrio bioenergético e nos reequilibrando energeticamente vai atuar sobre o nosso organismo físico, vai atuar sobre a nossa saúde. Mas nada disso vai ter efeito, nada disso vai conseguir atuar sobre o nosso organismo físico se o paciente não tiver confiante, se o paciente não tiver fé. Porque a fé é aquilo que nos conecta com o curador. Então não adianta vir o melhor curador aqui, o melhor homeopata, o melhor acupunturista, enfim, a melhor pessoa para aplicar o reiki, se aquela pessoa que vai receber aquilo não está confiante, não se sente conectado com o curador, ou não acredita que aquilo vai funcionar. Olha como a fé, mais uma vez, é importante. E aí, se não acredita, ele não vai conseguir se conectar. E se não vai conseguir se conectar, a energia não vai chegar de lá para cá. E a pessoa não vai receber aquela energia que poderia curá-la. Então, a fé, mais uma vez, é importante. A fé, mais uma vez, é uma ferramenta até para que esses recursos que eu falei possam ser utilizados e possam curar. E olha, minha gente, a fé é tão importante no processo de cura
que até Jesus falava isso. Jesus, o maior curador que passou aqui no planeta, quando ele curava alguém e as pessoas agradeciam, o que Jesus falava? A sua fé te curou. Então, até Jesus acentuava o poder da fé. Até Jesus ressaltava que se a pessoa não tivesse fé, não teria sido curada. Então, o que eu quero dizer para você? Se a sua doença não pertence àqueles 3 tipos que eu falei lá no princípio, que é a falência natural do órgão, ou que é para desencarnar porque chegou sua hora de desencarnar, ou então porque faz parte de um processo kármico, se a sua doença não faz parte de nenhum desses 3 pontos, a sua fé pode te curar. Exercitando a sua fé, tendo certeza de que você vai ficar bom, confiando em quem você quiser, no seu guia espiritual, no seu orixá, em Pai Joaquim, em Iemanjá, em Buda, em Bezerra de Menezes, em Nossa Senhora, em quem você quiser, tendo a fé espiritual, tendo a fé na ciência, tendo a fé em você mesmo, procurando manter os seus pensamentos positivos, a sua fé vai te curar. A fé tem um papel importantíssimo no processo de regeneração do nosso corpo. Ela atua, a princípio, no campo bioenergético, reestruturando as nossas energias que ficaram descontroladas, descompensadas, e depois, com as nossas energias equilibradas, a nossa fé, que gera os nossos pensamentos positivos, atua no nosso corpo, célula a célula, trazendo a cura. E é por isso que o próprio Jesus falava, a sua fé te curou. E mais, ele falava, ele sempre, quando as pessoas falavam sobre isso com ele, sobre cura, ele falava que qualquer um poderia fazer as maravilhas que ele fazia, e muitas outras, bastando para isso que tivesse fé. Então a fé é importante para aquele que vai receber a cura. E é importante também para quem vai aplicar lá o passe, o jorei, o reiki, todas aquelas ferramentas de cura. Porque a fé é que move as energias para que as energias se reajustem. Então, tirando aquelas doenças todas, daqueles 3 tipos que nós falamos lá no princípio, todas as outras, todas, aqui você pensar, todas as outras, elas podem ser amenizadas ou podem ser até eliminadas apenas pela elevação do seu padrão mental, do seu padrão emocional e pelo exercício da fé. Em outras palavras, é a fé. Nós podemos ser os nossos próprios curadores. Nós podemos até usar algumas ferramentas dessa que tem por aí para obter a cura, como o shiatsu, o reiki, o passe, a cirurgia espiritual, tudo isso nós podemos usar. Nós podemos usar em nós mesmos algumas ferramentas de autoaplicação, como o autopasse. Nós podemos aplicar passe em nós mesmos. Está doente, está com uma dor, está com uma indisposição? Aplica o autopasse em você, mentaliza que você está se curando, tenha fé, acredite que isso vai acontecer. Você pode aplicar em você o autopasse, você pode aplicar em você o doin. O doin, ele é parecido com o shiatsu, só que ele é feito pela própria pessoa. Você pode fazer uma meditação para elevar os seus padrões mentais, os seus padrões emocionais, e com isso melhorar suas vibrações e reajustar suas energias e conseguir a cura. Enfim, todos nós podemos ser os nossos autocuradores, nós podemos ser terapeutas de nós mesmos. A gente só tem que vigiar os nossos pensamentos, que é para a gente se certificar de que a gente não está botando um rótulo na nossa garrafa com palavras e com ideias negativas. Eu falei garrafa porque eu estou associando o nosso corpo àquela garrafa do experimento de Masaru Emoto. Masaru Emoto pegou a garrafa com água, botou ali um rótulo com uma palavra, ou com uma frase, com uma ideia. Qual é o rótulo que você está botando em você? Quais são as palavras, quais são as ideias com que você está rotulando o seu corpo físico? O que está escrito aqui no seu rótulo é o que você pensa. As suas ideias são positivas ou são negativas? As suas ideias são de amor ou são de ódio? As suas ideias são de otimismo ou são de pessimismo? São de alegria ou de dor? Qual é o tipo de rótulo que você está botando aqui em você? É este tipo de rótulo que vai atuar sobre o que está dentro de você, sobre a sua água, a água que está dentro do seu garrafão aí, que é o seu organismo. Então, a gente lembrando que o nosso corpo, assim como lá no exemplo, no experimento do Masaru Emoto, o nosso corpo ele é composto de mais de 70% de água. Então, lembrando disso, isso
nos faz lembrar dos cuidados que a gente tem que ter com os nossos pensamentos, já que a estrutura da água que compõe o nosso corpo, ela é facilmente modificada pelo que vai na nossa mente. Então, o que a gente tem que fazer? Teve um diagnóstico de doença, está doente, está com alguma enfermidade, não vamos perder a esperança. Vamos ter fé, vamos acreditar seja em quem for, em Jesus, em Cristo, Maomé, Buda, Pai Joaquim, Bezerra de Menezes, Iemanjá, seja quem for, vamos acreditar. Vamos acreditar que a cura está chegando. Vamos manter o pensamento positivo, porque o pensamento positivo vai nos rotular já com o remédio, com a cura. Se for preciso, vamos buscar auxílio na homeopatia, auxílio na acupuntura, auxílio no passe vibratório, no passe mediúnico, no reiki, no shiatsu, enfim, em tudo aquilo que possa nos ajustar energeticamente. Vamos buscar o auxílio da ciência, o auxílio dos médicos. Agora, se a gente perde a fé em nós mesmos, por exemplo, a gente vai ficar na cama deitado e dali a gente não vai melhorar. A gente tem que buscar a força, buscar a fé, a certeza de que vai dar tudo certo. E quanto mais a gente pensar dessa forma, mais certo dará. Quanto mais a gente tiver certeza de que vai ficar bom, mais rápido vai ser a nossa cura, porque a gente vai estar rotulando a nossa garrafa aqui com uma palavra positiva, uma palavra de confiança, uma palavra de cura. Nós temos que ser os nossos primeiros curadores. Nós somos os nossos primeiros terapeutas. Se a gente passa a agir assim como eu estou falando, a gente vai estar contribuindo sempre para o restabelecimento do nosso físico, do nosso organismo, para o restabelecimento do nosso corpo emocional. A gente vai estar fortalecendo o nosso corpo etérico para que cargas negativas não sejam absorvidas por nós. Enfim, a gente vai estar reequilibrado. E aí a gente vai estar proporcionando para o nosso próprio corpo a cura física, a melhora orgânica, a saída daquela situação de doença. Então vamos lembrar, para a gente encerrar aqui e concluir o nosso raciocínio, vamos lembrar, os responsáveis por tudo que nós passamos somos sempre nós mesmos. Vamos usar aquilo que a gente tem de mais importante, que é o nosso pensamento. Vamos ser sempre os nossos autocuradores, os nossos autoterapeutas. Nós somos terapeutas de nós mesmos. Não quer dizer que não tem que contar com a ciência, hein? Pelo amor de Deus. Nós temos que tomar o remédio, temos que ir ao médico. Mas o que eu quero dizer é que se a gente não acreditar, aquilo lá de repente não vai funcionar tão rápido quanto funcionaria. A gente tem que criar na nossa mente a certeza, a fé de que vai dar tudo certo. E com isso, eu tenho certeza que a fé pode ajudar sim a vencer qualquer processo de enfermidade na sua vida, a vencer qualquer doença. Fé em você, fé na ciência, fé na vida, fé em Deus, fé em tudo que for possível que possa nos ajudar a elevar o nosso padrão mental. Eu encerro aqui a nossa conversa desejando que as minhas palavras tenham chegado em você que está triste, que está desesperançoso, que está para baixo porque está com alguma doença. Sai dessa. Sai dessa. Se você ficar assim, é pior. Se você ficar assim, você está mexendo energeticamente mais ainda com você, você está se rotulando aqui com uma palavra ruim e a sua água dentro do seu corpo, ou seja, a sua estrutura do corpo vai ser modificada para pior. Sai dessa. Coloca aí um pensamento positivo na sua cabeça, diga, eu vou melhorar, isso é só uma fase, as coisas vão mudar, eu vou melhorar, eu me amo, eu me curo. Coloque esse tipo de coisa na sua cabeça. Faça o tratamento que tem que ser feito. Procura o médico, resolve, e você vai ver que daqui a pouco tudo passa. Tudo vai passar. É só não perder a fé. É por isso que a fé é tão importante no nosso processo de reajuste da saúde. Minha gente, muito obrigado pela companhia. Que Deus abençoe você, que ajude você e a todos nós a mantermos sempre os nossos pensamentos positivos, a certeza de que a gente vai ficar bom, de que qualquer problema de saúde vai ser resolvido. Que Deus abençoe você. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Grande abraço.